Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje iniciaremos a leitura do livro de Êxodo. Leremos os capítulos 1, 2 e 3. Como nós já comentamos no outro vídeo, o Êxodo é a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. Amém? Então vamos orar e depois vamos começar a nossa leitura. Pai, muito obrigada, gratidão por esse tempo maravilhoso. Clamamos a Ti nesse dia, que o Senhor venha com as Tuas misericórdias e nos ajude, Senhor, a entender tudo que o Senhor deseja que nós entendamos. Em nome de Jesus. Amém? Bom, então, Êxodo capítulo 1. Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Ruben, Simão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com vigor e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos e em todos os tipos de serviço no campo, e em todo o seu serviço em que os faziam servir era com vigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias e as virdes sobre os assentos, se for menino, havereis de matá-los, mas se for menina, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste estas coisas e salvastes os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Êxodo capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi,
e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que o amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino, e a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à casa de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque o tirei da água. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo, e ele disse ao que fazia a injustiça: Por que feres a teu companheiro? E ele disse: Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: Certamente este negócio já é conhecido. Então, quando o Faraó soube disso, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água e encheram os seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram. Mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: Um egípcio nos libertou da mão dos pastores, e também tirou água suficiente para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: E onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu ao passar o tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus,
até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é meu memorial para todas as nações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso,
ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata e joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém? Bom, terminamos a leitura dos primeiros 3 capítulos do livro de Êxodo. Amém? Nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.